Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Lívia e no vídeo de hoje eu vou explicar como você pode fazer uma avaliação, um teste, uma atividade utilizando o formulário do Google. O primeiro passo é você ter uma conta Gmail e estar conectado a ela. Bem, estando conectado a ela, você pode simplesmente vir aqui nesta caixinha aqui do lado, no Google Aplicativos, clicar nele e vai abrir diversos aplicativos disponíveis, ok? Bom, eu vou aqui em formulários, clico aqui, abriu para mim essa página aqui. Nessa página, logo aqui no início, eu tenho a opção de criar um formulário em branco. E essa aqui é a opção que a gente vai utilizar, tá bom? Mas ao lado eu também tenho alguns modelos já prontos, ok? Que você também pode clicar e escolher um desses modelos. E abaixo eu tenho os modelos editados recentemente, ok? Bem, eu vou explicar agora o outro jeito de você entrar no formulários. O outro jeito é já estar conectado ao Google Sala de Aula. E aí, se você já estiver conectado, você vai clicar aqui, ó, em Atividades, aqui em cima. Clicando em Atividades, vai abrir para mim esta página. Vou nesse botãozinho aqui do lado, Criar, e vou escolher Atividade com Teste. Clicando em atividade com teste, vai abrir para mim uma outra página. Nessa página eu encontro aqui título, instruções que eu posso escrever para os alunos. Eu também tenho à direita a pontuação, a data da entrega e o tópico também que eu posso escolher. Bem, para fazer o meu formulário aqui, eu vou clicar aqui, ó. Formulários Google, aqui abaixo. Vai abrir para mim uma nova página. Prontinho. Abriu uma página, a página do formulário, tá? Aqui eu já tenho disponível o formulário em branco, tá? E agora eu vou explicar para vocês como utilizar esse formulário. Bom, pessoal, essa é a parte mais importante do nosso vídeo, então tenham muita atenção, tudo bem? Bem, o primeiro passo que a gente deve fazer, que a gente deve tomar agora, é colocar um nome no nosso formulário. Isso é importante porque o Google, ele salva, tá, os formulários, os documentos, planilhas, apresentações, eles salvam tudo que você faz automaticamente. Então, a gente já coloca um nome para esse formulário aqui, porque já vai ficar sendo salvo para a gente e não tem perigo de você perder ou confundir com outro documento, com outro formulário, tá bom? Então, você coloca um nome que você se recorde depois. O segundo passo é vir em configurações. Para você fazer isso, você vem aqui nesse botãozinho aqui à direita, clica nele, vai abrir para você essa janelinha aqui, ó, tá? E o que vai acontecer? Nessa janelinha aqui, você tem algumas opções. A opção mais importante é essa aqui, ó. Limitar a uma resposta. Ou seja, o seu aluno, ele vai entrar, ele vai conectar no e-mail dele e ele só vai conseguir responder uma vez nesse e-mail, tá? Então, é importantíssimo que você esteja com essa opção aqui ligada, tá bom? Essa opção aqui também, olha, essa opção aqui pode não aparecer para alguns usuários do Gmail, tá bom? Mas se ela aparecer para você, você vai deixar ela ligada, tá? Você vai deixar ela marcada aqui. Depois nós vamos aqui em apresentação, tá? Aqui em apresentação é a forma que o seu aluno vai ver essa atividade para ele. Você quer que apareça essa barra de progresso? Então, você vai marcar aqui. Você quer que as questões fiquem embaralhadas? Então, você vai marcar aqui também.
tá? Eu não vou marcar nada aqui, tá? E depois nós vamos para o testes. Aqui em testes, essa opção aqui, criar teste, ela deve estar sempre marcada, tá? Se ela não estiver marcada, ela fica assim. Então, a gente clica nela, ó, está marcada. É importantíssimo que ela fique marcada, porque assim ela vai, né, o sistema vai fazer a correção automática das suas questões, tá bom? E vai atribuir você vai poder atribuir pontuação também para cada questão que você criar no seu formulário, tá? Então, vai ficar aqui, ó, ligado. Tudo bem? Outra opção que é muito importante que esteja ligada, que você tem que, na verdade, que seja ligada não, que você decida qual você quer, é esses dois aqui, ó. Liberar a nota. Você quer que libere a nota após o envio? Então, se você é um professor que só faz questões de múltipla escolha, ou questões que a resposta é muito curtinha, por exemplo, matemática, né? Até mesmo outras matérias, as respostas podem ser curtas. Então, você pode colocar essa opção aqui, ó, imediatamente após o envio. O que vai acontecer? O seu aluno, ele vai responder a atividade e essa atividade o sistema já vai corrigir essa atividade para você, tá? Então, não tem necessidade de você corrigi-la. O próprio sistema vai fazer essa correção. Então, a gente clica aqui, imediatamente após o envio. Mas, se você for um professor que quer uma questão maior, uma questão que o aluno tem que escrever bastante, um parágrafo, né? Às vezes, português, algumas matérias exigem, às vezes, uma escrita, tá? Ou até mesmo o professor exige. Então, você vai clicar aqui, ó. Posteriormente, depois da revisão manual, ou seja, o aluno vai fazer a prova, mas não vai sair a resposta para ele naquele momento, essa resposta vai sair para ele depois que você fizer a revisão manual, tá? Então, você vai decidir o que você quer. Você quer uma coisa rápida, que o próprio sistema vai corrigir para você, ou você quer algo que você mesmo vai fazer revisão depois, tá bom? Então, você vai decidir qual você quer aqui, tá? Outras opções muito importantes aqui são essas aqui abaixo, ó. As pessoas que responderem podem ver. O que os alunos poderão ver depois que eles responderem ao teste? Bem, eles vão poder ver o que eles erraram, eles vão poder ver o que eles acertaram, eles vão poder ver os valores, tá? Eu, na verdade, desabilito essas duas aqui, tá? Por quê? Porque se elas estiverem habilitadas, o aluno, depois que ele terminar de fazer a prova, ele pode passar o resultado para algum colega e assim facilitar uma cola, tá? Então, eu deixo essas duas aqui desabilitadas, mas os valores eu deixo habilitado. Então, isso aí é uma coisa que depende de você como professor. Você quer que o aluno já veja o que está errado, já veja o que está certo, para facilitar depois uma futura correção que deveria ocorrer ou não. Então, você vai decidir o que você, como professor, quer. E não esqueçam, configurações você tem que salvar logo depois que você terminar. Não tem salvamento automático, tá bom? Então, você vai clicar aqui e vai salvar. O próximo passo é clicar aqui nessa paletinha de cores, tá bom? E aqui a gente vai poder personalizar o tema da nossa atividade, da nossa avaliação. Bem, quando você clicar aqui nessa paletinha, vai abrir um menu aqui à direita, tá? Um menu lateral. E nesse menu, a gente tem algumas informações aqui, a gente tem algumas opções aqui, né? Primeiro, o cabeçalho, onde a gente vai poder escolher uma imagem. Essa imagem pode ser do próprio formulários, ele disponibiliza muitas imagens muito bonitas que você pode colocar no seu teste, na sua avaliação. É bacana aproveitar essas imagens, aproveitar esse recurso, que às vezes numa prova escrita, né, uma prova impressa, você não tem essa disponibilidade de cores e de imagens para ser uma atividade bem legal. Bom,
Você também pode escolher a cor do tema, tá? E também você pode escolher a cor do seu plano de fundo, como também você tem a opção de escolher a fonte. A fonte você tem 4 opções diferentes e todas muito bonitas. Você escolhe qual é melhor para você. Você clicando aqui em escolher imagem, vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha nós temos essas opções aqui, tá? Você tem aqui trabalho e escola, ilustrações, aniversário, comer e beber. Você tem diversas opções aqui, tá? E você, além disso, pode escolher uma imagem do seu computador clicando aqui. Depois aqui, vai abrir uma nova janela e você vai escolher uma imagem do seu computador, ok? Depois de configurar, personalizar, você ainda pode visualizar a sua atividade clicando neste olhinho aqui, acima e à direita da sua telinha, ok? Bom, você pode visualizar o seu formulário, a sua atividade, o seu teste a qualquer momento. É só vir aqui e clicar em visualizar. Quando você terminar de fazer, você ainda pode visualizar e fazer a atividade para ver como é que ficou, ok? Bom, o próximo passo vai ser fazer realmente o nosso teste. Colocar as questões, colocar um título, ok? Então, vamos começar. Devemos colocar um título aqui em cima, tá? Esse título vai ser visível aos alunos. Então, esse título pode ser o nome da escola, pode ser o nome da turma, pode ser a matéria. Esse vai ser o título que o professor vai decidir que deve ser, ok? Embaixo desse título, você pode fazer uma descrição, né? Uma descrição do formulário, uma descrição da sua atividade. O próximo passo é adicionar as questões ao nosso teste, à nossa avaliação, ao nosso formulário. Para adicionar questões, a gente vai sempre clicar neste botãozinho aqui, ó, com o símbolo de mais, que está nessa barrinha aqui, ok? Bem, esse botãozinho com o símbolo de mais sempre vai adicionar uma questão, uma pergunta, sempre abaixo da outra, tá? Aqui nessa barrinha também existem outras opções, como por exemplo, adicionar uma imagem e adicionar um vídeo ao nosso teste, ao nosso formulário, tá bom? Bom, mas hoje a gente vai falar só sobre adicionar perguntas, ok? A primeira pergunta a gente vai colocar aqui nessa caixinha aqui, tá? Eu coloquei aqui nome para a primeira pergunta. Mas por que eu fiz isso? Porque muitas vezes você tem acesso ao e-mail do aluno, mas às vezes o aluno coloca um nome diferente no e-mail, ou, por exemplo, às vezes o e-mail ele é um pouco confuso, você não consegue identificar exatamente quem é a pessoa que respondeu a esse questionário, tá bom? É claro que existem algumas instituições que os e-mails dos alunos estão sim salvos exatamente com o nome, tudo direitinho e não tem como ter confusão, tá? Mas considerando essa situação, podemos colocar uma pergunta a mais com o título de nome, tá bom? E aí, se você fizer isso, você vem aqui ao lado nesse menu aqui, clica nele você vai ter aqui diversas escolhas. Você vai escolher a primeira, resposta curta. Como é um nome, o aluno não precisa escrever muito grande, né? Não precisa escrever muito. Então, pode ser uma resposta curta, ok? E aí, além disso, sempre que você colocar uma questão e você considerar essa questão obrigatória, você vai colocar ela aqui, ó, como obrigatória. O que vai acontecer? Quando o seu aluno for fazer o teste,
vai aparecer para ele lá em cima, escrito assim, obrigatório, e vai ter um asterisco ao lado. Todas as perguntas que tiverem esse asterisco, o seu aluno vai ter que responder, ok? Então, é muito importante que se você quer fazer uma avaliação, um teste, você coloque sempre esse obrigatório, deixe sempre esse obrigatório ligado, ok? Bom, vamos adicionar mais uma pergunta, viu? A pergunta é adicionada logo abaixo, tá? Bom, você faz a sua pergunta aqui nessa caixinha. Você pode colocar uma imagem à sua pergunta clicando aqui nesse símbolo, que parece muito um símbolo de uma fotografia. E aí você pode escolher uma imagem do seu computador ou, né, do Google aqui, do Google Drive, tá bom? Você também pode colocar o link, o URL, né, de algum local. Bem, você também pode vir aqui neste menu e escolher o tipo de pergunta que você quer, tá bom? Você quer uma pergunta com a resposta curta, você quer uma pergunta com a resposta longa, está escrito aqui parágrafo, tá? Você quer uma pergunta de múltipla escolha, você quer uma pergunta com caixas de seleção, ou seja, o aluno poderá escolher mais de uma. Você quer lista suspensa, o que você quer fazer, tá? Você pode colocar data, você pode colocar horário, você pode fazer várias coisas aqui nesse menu aqui, tá? Bom, eu vou escolher aqui uma resposta curta e vou vir aqui, ó, em respostas corretas. Aqui em respostas corretas, eu vou colocar todas as respostas possíveis para essa pergunta que eu fiz, tá? Lembre-se que você deve colocar todas as opções possíveis. Se for um número, você deve colocar, né? O número vai ser exato, não tem erro. Mas se for uma palavra, um erro de ortografia pode colocar aquela questão como errada, tá? Então, você tem que colocar todas as possibilidades aqui, tá vendo? Nessa caixinha aqui, você vai escrever todas as possibilidades para essa resposta. Você pode colocar várias respostas. E aqui ao lado, você ainda pode colocar uma pontuação. Lembre-se de depois clicar em concluído. Terminamos a nossa pergunta, colocamos ela como obrigatória. E agora, vamos fazer mais uma pergunta. Pronto, vou vir aqui, escrevo a pergunta aqui na caixinha. Aqui eu posso escolher uma imagem. E aqui eu vou escolher que tipo de pergunta eu quero. Como eu quero que ela seja formulada, bem, eu tenho aqui diversas alternativas, vou escolher agora diversas opções. Vou escolher agora essa aqui, múltipla escolha, tá? Eu venho aqui nessa caixinha e escrevo qual a resposta. Depois eu venho aqui e coloco todas as alternativas aqui. Muito bem, terminando, eu clico em respostas corretas e escolho qual delas está correta. E também posso colocar a pontuação. Nesse momento, clico em concluído. Lembre-se sempre de colocar as questões com obrigatória para que o aluno faça tudo, ok? Pronto, terminei aqui a minha atividade. Essa atividade, ela é salva automaticamente, então não precisa se preocupar. Ao terminar de elaborar a minha avaliação, o meu teste, eu posso visualizar aqui, clicando aqui nesse olhinho, e aí até mesmo fazer o meu teste para ver como ele ficou, tá bom? Bom, o meu teste, como eu já havia falado, ele fica salvo automaticamente, então você não precisa se preocupar, tá? Mas você também pode clicar aqui em enviar e
Depois que você fizer isso, vai abrir uma janelinha aonde você pode enviar por e-mail, você pode copiar esse link aqui, olha só. E aí você pode mandar, por exemplo, pelo Zap para os seus alunos, como você também pode copiar esse HTML aqui, ó, incorporar esse HTML, esse código HTML em um blog, por exemplo, ou no seu próprio site, e aí o aluno fazer esse teste no seu site ou no seu blog, ok? Bom, mesmo que eu não clique em enviar, o meu formulário ele vai ficar salvo, a minha avaliação vai ficar salva, tá? Então, eu posso clicar aqui, ó, nesse xizinho aqui, no caso eu fiz no Google Sala de Aula, certo? Então, eu clico aqui no xizinho, tá? Fechei a minha atividade. Voltei até a telinha do meu Google Sala de Aula, aquela telinha da atividade, e aí eu vou preencher todos os dados aqui e vou criar a atividade. Bom, o aluno vai abrir a minha atividade no próprio Google Sala de Aula e aí ele vai responder a esse questionário lá. Depois de você ter criado a sua avaliação, os alunos terem respondido a essa avaliação, chegou o momento de verificar as respostas dos alunos. Nesse momento, você vai abrir o formulário, esse formulário específico da atividade, da avaliação que você propôs, e você vai clicar aqui em cima em respostas. Pronto, você clicou em respostas, você vai ter uma opção aqui no cantinho superior aqui direito, está escrito assim, aceitando respostas, ou seja, os alunos vão poder continuar fazendo o seu teste até o momento que você desabilitar isso aqui. Então, se você deu uma atividade, um teste, uma avaliação, que o aluno deveria terminar hoje às 2 da tarde, então hoje às 2 da tarde, você vai vir aqui e vai desabilitar isso aqui. Então, eles não vão poder continuar fazendo essa avaliação depois desse momento, ok? Bom, aqui nós temos um resumo de como os alunos foram, no caso foi apenas uma resposta, isso aqui é apenas um exemplo, mas o importante aqui é você vir aqui em individual. Você clica aqui em individual e você vai ter acesso aos alunos que fizeram a sua atividade e a pontuação desses alunos, e até mesmo a prova que eles fizeram. Então, descendo aqui, a gente pode ver aqui, ó, as questões corretas, as questões certas e até mesmo a pontuação que o aluno tirou nessa avaliação, ok? No final também você pode clicar aqui, nesse íconezinho aqui, e criar uma planilha. Nessa planilha, uma planilha naquele formato, né, Excel, essa planilha vai ter os dados do aluno, nome, e-mail, a nota e etc. E outras informações também, ok? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Tchau!